E se o não fizerdes, e o não fareis, ou seja, se vocês não fizerem isso, e vocês não farão, vem o desafio de Deus a quem nega o Alcorão ser a palavra dele. E se não o fizerdes, e vocês não farão, guardai-vos do fogo, cujo combustível são os homens e as pedras, o qual está preparado para os incrédulos. Pedimos a Deus que nos salve da condenação ao inferno. Deus Altíssimo diz na língua árabe, só para entenderem um pouco a recitação do Alcorão: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Outro versículo também com o mesmo desafio, diz: se os humanos e os gênios se juntassem para fazer vir algo igual a este Alcorão, não fariam vir nada igual a ele, ainda que uns deles fossem coadjutores dos outros. Ou seja, se os gênios, os humanos, todos eles se unirem para fazer vir um Alcorão igual a esse, para comporem algo como o Alcorão, não irão conseguir. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. E outros versículos também são citados, e vários versículos têm o mesmo significado. Os sábios da língua árabe, quem conhece bem a língua árabe, dentre os estudiosos da língua, aqueles que estudam as letras, estudam a língua, a composição árabe, eles dizem: a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, Deus concedeu um sinal e um milagre que se caracterizou em dizer ao seu povo, em dizer a Quraysh em específico, e dizer aos árabes em geral, poetas, oradores, doutores da língua árabe, sábios e formadores de opinião: se vocês me desafiarem compondo uma só surata igual a uma surata do Alcorão, eu confesso estar mentindo. Ou seja, o significado dos versículos, Deus ordena a Muhammad dizer: se vocês comporem um verso igual aos versos do Alcorão, eu confesso que estou mentindo naquilo que alego e vocês estão certos em me contradizer. Aí vem a reflexão nossa agora. É inconcebível que os árabes, contemporâneos de Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, não tenham desafiado a Muhammad, arriscando contê-lo com a composição de algo parecido ao Alcorão, para que fique comprovado que Muhammad não é mensageiro de Deus, para que eles consigam provar isso. E também que os versos que Muhammad recita não são palavras de Deus, como ele alega. É impossível que os árabes não tenham respondido ao desafio de Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. E nós levamos em consideração, para dizer isso, o seguinte: que os árabes naquela época eram numerosos, e eles eram diversos em seus costumes e em seus dizeres. A linguística árabe é a principal ciência entre eles. Eles tinham domínio da língua. A linguística árabe era difundida e dominada por todos eles. Tinham o coração e a mente aguçados na língua árabe, a ponto de comporem todos os tipos de poesia e dissertação em todos os assuntos. A ponto de os estudiosos da língua árabe detalharem que os árabes compunham maravilhosamente sobre os mais detalhados assuntos. Tinham diversos tipos de composição e autoria. Também levamos em consideração, para ter essa convicção de que se eles pudessem desafiá-lo em compor algo igual ao Alcorão, eles o faziam. Esses opositores chegaram a insultar a Muhammad,
a insultar aos companheiros de Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, em suas poesias. Porém, nada arranjaram que possa ser comparado ao Alcorão. Também, eles declararam a inimizade, a guerra contra ele, a ponto de molestarem e matarem muitos de seus seguidores. E eles eram zelosos em atacar a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com toda a força que possuíam. Então os árabes eles estavam dispostos a atacá-lo, fisicamente e a matá-lo. Então, como não o desbancariam com a maior força que tinham? Eles iam economizar a força deles, não precisariam tentar matá-lo. Eles podiam desbancá-lo com a maior força que eles tinham, que é a força da língua. Para que eles se desgastariam lutando contra Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, perdendo vidas, bens em guerras contra ele, se pudessem eles desbancá-lo sem atirar uma só flecha, sem perder uma só moeda, gastar nada, só falar, compor alguns versos que eles se esforçavam em dizer que o Alcorão, esses versos do Alcorão não eram de Deus. Por todas essas razões, se os árabes fossem capazes de desbancar a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, neste que é o seu maior milagre, que é o Alcorão Sagrado, certamente eles não adiariam a chance. Então, todo ser humano, ao estudar isso e ao raciocinar sobre isso, com muita coerência, ao conhecer esses fatos, ele vai concluir que os árabes reconheceram a incapacidade deles e viram que desviar desse assunto e não dar atenção a ele seria mais eficaz para os planos deles e seria mais garantido a eles para que o argumento de Muhammad não se esclarecesse aos mais leigos e aos mais fracos. Essa aqui é a primeira consideração, essa é a primeira consideração sobre o milagre linguístico do Alcorão, o fato de o desafio aos árabes daquela época, da época da revelação do Alcorão, ter sido feito a eles, para que eles, se não querem crer no Alcorão como palavra de Deus, que componham então um só verso igual aos versos do Alcorão. Pedimos a Deus o Altíssimo que nos guie, que nos oriente e que ilumine as nossas vidas e que ilumine todas as nossas ações para que possamos ter uma crença correta, uma ação correta e sejamos daqueles que se salvaram tanto nessa vida com a felicidade, como na vida eterna com a salvação. يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح وإن يهمس بآية